Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do nono ano do Pedro Calmon. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aston Faris, professor de Geografia, tá certo? Para mais uma videoaula, nossa primeira videoaula. E que a mão do Senhor esteja sobre todos nós, tá certo? Então, para nós começarmos essa nossa primeira videoaula, nós vamos estar falando sobre a Europa, características físicas, certo? Então, nós já começamos falando aí sobre a Europa, os aspectos naturais ou características físicas, que é referente ao tema 1 da unidade 3. E hoje, especificamente, nós vamos estar falando sobre os climas da Europa. Já no aula anterior, nós falamos sobre relevo, hidrografia e agora o clima, ok? Então, se vocês puderem estar acompanhando aí, tanto no note aí, ou no tablet, ou no celular, também se vocês quiserem acompanhando no livro na página 74. Então, inicialmente aí nós vamos ter algumas características do continente europeu quando se trata de clima, tá certo? Então, vocês podem observar, aqui deixa eu marcar aqui a caneta, tá certo? Então, vocês podem observar que o continente europeu aqui, nessa cor lilás, está bem acima dessa linha que é o Trópico de Câncer, tá certo? Trópico de Câncer, e está apenas uma pequena parte do seu território está acima do Círculo Polar Ártico ou do Círculo Glacial Ártico, certo? Então, temos aí um continente onde praticamente está dentro da zona temperada do norte, onde nós vamos ter aí, predominantemente, nós vamos ter na sua maior parte, tá certo? O predomínio do clima temperado, como nós vamos estar vendo agora no slide seguinte. Então aqui, tá certo? Se vocês quiserem estar consultando aí o mapa político da Europa na figura 1 da página 22 do livro de vocês, para vocês verem a posição de alguns países, tudo bem, ok? Pode ficar à vontade. Então aqui nós vamos estar falando sobre os climas da Europa. Então, esse clima da Europa, em parte, ele é influenciado por correntes marítimas, tá certo? Por correntes marítimas que são responsáveis também por alterar ou ocasionar mudanças no tempo atmosférico, não no clima. O clima é definitivo, agora o tempo atmosférico ele varia, certo? Então essas correntes quentes e correntes frias, eles podem chegar no continente e podem estar causando frentes frias, tá certo? Ondas de calor e por aí vai. Mas com relação ao clima, que é uma condição, nós já sabemos, uma condição definitiva, tá certo? Já estudamos isso lá no 6º ano. Então, os climas que nós vamos ter aqui, justamente na Europa, tá certo? Como vocês podem ver aí no mapa de vocês também na página 74, nós vamos ter 6 tipos de climas. Aqui está aparecendo 4 a 5 apenas, mas eu vou estar mostrando outro para vocês. Então, nós vamos ter aí quais são os climas que nós vamos ter no continente europeu. Aqui nós podemos destacar, vocês podem ver aqui o temperado, tá certo? O temperado é justamente toda essa área aqui, ó, que é a área de maior abrangência. Então, é o clima predominante no continente europeu, é o clima temperado. Qual é a característica desse clima temperado? É o clima onde vai apresentar as 4 estações do ano bem definidas. Então, realmente, o verão aqui são verões quentes, temperaturas em torno de 40 graus. Vamos ter invernos muito frios, inclusive com temperaturas abaixo de zero, certo? Nós vamos ter na primavera, onde as flores aparecem, surgem, as folhas, as árvores vão ficar com as suas folhas, vão nascer novamente as suas folhas, e já no outono, se preparando para o inverno, muitas dessas árvores, como nós vamos estar vendo aí, elas perdem suas folhas, tá certo? Então isso faz desse clima temperado justamente ser notório aí, visivelmente, as 4 estações do ano, tá certo? Então, além do clima temperado, nós vamos ter outro clima também, o Mediterrâneo, justamente em torno de toda essa área do mar Mediterrâneo, que fica aqui, certo? Justamente é o mar que divide a fronteira natural entre o norte da África e o sul da Europa, certo? Então, toda essa área aqui, vocês podem ver nessa cor destacada aqui nessa região da Grécia, da Itália, tá certo? Portugal, Espanha. Então, nós vamos ter o clima mediterrâneo. Então, esse clima é um clima, como eu já falei, encontrado no sul da Europa,
é caracterizado por verões quentes e inverno mais a menos. E há duas estações do ano bem definidas aí, certo? É uma estação no verão, é um período seco, já no inverno ele é chuvoso. Essas são as características do clima mediterrâneo. Um outro clima que nós vamos ter aqui, tá certo? Essa região do semiárido, que é justamente vai estar destacado aqui, em toda essa extensão aqui da Ucrânia, tá certo? Então, esse semiárido justamente é uma região parecida com o nosso semiárido aqui. Então, nós vamos ter a presença de plantas xerófilas, certo? E a presença, o índice pluviométrico aqui dessa região também é muito baixo. Outro tipo de clima vai ser o clima frio. Então, nós podemos observar aqui, ó, clima frio. Então, é aquele clima que ele tem temperaturas menor do que o clima temperado, tá certo? Do que o clima temperado. Mas a temperatura do clima frio, ele é justamente uma temperatura, vamos dizer, um pouco maior, vamos dizer assim, um pouco mais quente do que a região polar, tá certo? O clima frio. Então, esse clima frio ele vai apresentar baixas temperaturas, invernos longos e verões curtos. E aqui também nós vamos ter a precipitação de neves. Aqui, tá certo? Nós vamos ter justamente aquela região que nós conhecemos pela região da Sibéria, que é no extremo norte, tá certo? No extremo norte da Rússia. Então é uma região da Sibéria que parte de clima frio e a outra parte nós vamos ver agora justamente está numa área de clima polar, tá certo? Então voltando aqui nós vamos ter o outro clima, clima polar, tá certo? Justamente na extremidade norte. Qual a característica desse clima polar? Localiza-se próximo da região ártica, então essa região próxima e dentro, acima, tá certo? Acima do círculo polar ártico, que vocês podem ver aqui, ó, cortado aqui. Então essa área próxima ou acima do círculo polar ártico tem um inverno extremamente rigoroso e longo, certo? Com temperaturas que podem atingir 50 graus negativo. O verão é bastante curto, com temperaturas médias anual em torno de 10 graus negativo. Então, a média aqui de temperatura, até mesmo no verão, é em torno de 10 graus negativo. E no inverno mesmo rigoroso, as temperaturas podem chegar até a 50 graus negativo. Certo? E outro clima aqui que não apareceu aqui, também são chamados clima frio de montanha. Tá certo? Então, vocês olhando aí na legenda de vocês, é justamente essa cor aí, esse azul, onde nós vamos ter esse frio de montanha, basicamente em três regiões. Nós vamos ter os frios de montanhas aqui nessa região, tá certo? Nessa região aqui, deixa eu marcar de caneta vermelha. Então, nessa região aqui, nós vamos ter áreas de frio de montanha, ou seja, são áreas que têm elevações, altitudes elevadas, e vocês sabem, quanto mais nós subimos na altitude, menor são as temperaturas. Além daqui, nós vamos ter uma porção aqui nessa parte daqui também, no norte da Itália, área de grandes elevações, inclusive áreas de vulcões, tá certo? E vamos ter aqui também nessa região nos Alpes suíços, Alpes escandinavos, aqui nessa região aqui, entre a Noruega, a Suécia, toda essa região aqui justamente é abrangido pelo clima frio de montanhas, certo? Então, nós vamos estar parando por aqui. Até a próxima aula, onde vamos estar falando aí, nessa mesma página, continuando, falando sobre a vegetação e fechando essa primeira parte do tema 1, que é sobre os aspectos naturais da Europa. Então, na próxima aula, nós estaremos finalizando com a vegetação da Europa. E eu perguntar a vocês, vocês sabem qual é o segredo? O segredo é este, é ter fé em Deus. Ok? Então vou ficando por aqui, galerinha, tá certo? Até a próxima, fiquem na santa paz de Deus, um cheiro no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau!